Sejam bem-vindos a mais um estudo iluminador do Livro de Ouro de Saint-Germain. Sejam bem-vindos, estudantes da luz, estudantes da presença mágica. Eu sou. E agora, vamos estudar o capítulo 22 do Livro de Ouro de Saint-Germain. E esse capítulo está com poderosíssimas irradiações. Estudaremos nesse capítulo sobre o plano psíquico, advertência de Saint-Germain para aqueles que desejam entrar sozinhos no plano psíquico, preparação dos estudantes para a presença da hóstia ascensionada, espiritismo. Seria Saint-Germain contra o espiritismo? A atenção dividida entre o externo e a presença mágica eu sou representa a casa dividida contra ela mesma. Vamos também estudar um pouco sobre advertências de Saint-Germain acerca da astrologia, horóscopo. E qual foi uma das razões que fez ocorrer o cataclisma na Atlântida? Energia divina em ação, a força sinistra, radiação tríplice, chama azul e muito mais. Estudaremos nesse capítulo de número 22. Gratidão sempre pela tua presença neste canal. Gratidão sempre pelo teu apoio. E se você está gostando desses estudos, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante para o canal. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal. E sejam bem-vindos a esta comunidade incrível de irmãos e irmãs de jornada rumo à maior de todas as vitórias, a vitória eterna, a ascensão. E clique no sininho de notificações para que o YouTube ele lhe avise assim que postarmos os próximos conteúdos e capítulos. E se você está aqui pela primeira vez e você não estudou os capítulos anteriores aqui conosco, deixaremos abaixo desse vídeo o link com todos os capítulos, do primeiro até o atual. São estudos e leituras comentadas. Assista a este capítulo, pois você não está aqui por acaso. E logo depois, acesse a partir do primeiro. E deixaremos também um link dos outros livros que estamos estudando, como Telos e Revelações da Nova Lemúria. E muito mais. E agora, prepare-se e receba as poderosas irradiações, agora mesmo, da hóstia ascensionada, para mais esse estudo de expansão da consciência. E o amado mestre Saint-Germain inicia o capítulo de número 22 assim: o estudante deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem a ver com a espiritualidade. É unicamente uma faculdade da consciência humana que pode ser posta em jogo por aquelas pessoas que lhe prestarem suficiente atenção. Porém, adverte-se àquele que deseja entrar sozinho no plano psíquico, consciente ou inconscientemente, que é melhor que não houvesse vindo a esta encarnação, pois a fascinação dos fenômenos psíquicos é tão impregnante que todo aquele e toda aquela que se ancora neste plano não se liberta dela nesta encarnação e pode necessitar de várias encarnações para libertar-se. Em todo nível de consciência há um fragmento da verdade não compreendida, pois se não houvesse, não seria possível sustentar-se, pois só a verdade é eterna. A mentira
existe, é possível, porém transitória. Eu, porém, vos digo, nobres estudantes, que a mentira não tem existência verdadeira. É só manifestação, apenas ilusão, porque ela é transitória. E continua Saint-Germain: deveis compreender que em todas as coisas, em toda a atividade, há mais ou menos energia divina em ação, talvez mal usada, porém em ação. Como por exemplo, quando você levanta a sua mão, ali é energia divina em ação. Quando você fala, é energia divina em ação. Quando você se põe em movimento, é energia divina em ação. Entenda, estudante, você é energia divina em ação. Muitas vezes mal qualificada, mal usada, porém é energia divina em ação. O que lhe move, o que lhe faz raciocinar, é energia divina. E continua Saint-Germain: o estudante sincero não prestará atenção aos fenômenos psíquicos visuais ou auditivos e deve compreender que deve atravessá-los diretamente pelo poder de sua vontade interior, a chama azul, e sua determinação em entrar num cinturão eletrônico onde se expressa unicamente a verdade. Preste atenção, o estudante sincero não se deterá a sua atenção aos fenômenos psíquicos, visuais ou auditivos, e deve atravessá-los diretamente pelo poder de sua vontade interior, através da chama azul. E aqui eu quero chamar a atenção do estudante. A chama azul, ela é um raio que corresponde ao Pai, à consciência suprema do bem, e que comporta o plano de evolução para todos os reinos da natureza, da humanidade, e como um todo, do planeta e do próprio universo. Comporta o plano de evolução para todos os reinos da natureza, da humanidade e como um todo do planeta e do próprio universo. Entenda isso. É o raio do poder. E encerra em si o pensamento divino do coração e espírito do Pai, e o transmite aos seus colaboradores do reino dos ascensionados e dos não ascensionados. Isso significa que esse raio é a força motriz, o movimento e guia de nossa vontade e de nossas ideias. Ele é o primeiro raio. Depois, em outro estudo, vamos nos aprofundar mais sobre isso. Mas ele é o primeiro raio dos 7 raios, das 7 chamas. É a chama azul. E o Chohan, ou seja, o mestre desse raio, é o mestre ascensionado, é o Moria. E o complemento divino dele é a mestra Miriam. E tem como protetores Lord Sirius e Lady Sirius. E atua no plano da vontade divina. Os atributos da chama azul é poder, força, vontade divina, fé, ordem divina. É a chama abre portas. Tem como palavra-chave abre porta. Então aqui o mestre Saint-Germain está dizendo o seguinte, que o estudante deve compreender que deve atravessar o plano psíquico, as ideias psíquicas, diretamente e invocar a chama azul. E você agora já sabe, quando você invoca a chama azul, você está invocando poder, vontade divina, fé. A chama abre portas para o teu progresso. É a chama azul como escudo
para te proteger das influências do plano psíquico. E dessa forma você vai poder entrar no cinturão eletrônico, onde se expressa unicamente a verdade. Amado estudante, diz Saint-Germain, enquanto explico este assunto que é necessário, quero que tomes a resolução de não sentir temor algum. Não sinta medo. Dentro do nível psíquico do pensamento e sentimento, atua o que se conhece como a força sinistra. A força sinistra neste mundo. Algumas vezes, almas que alcançaram esplêndidas vitórias internas, não compreendendo a realidade do que estou mencionando, permitiram que sua atenção se detivesse ou fosse atraída para este nível. Pelo fato de terem suas faculdades físicas despertadas de forma prematura. E ainda pela razão de que uma semelhança da verdade e alguns fenômenos lhe foram apresentados para atrair e prender sua atenção neste nível psíquico. Mas se prestarem a devida atenção, verão que essa semelhança com a verdade desaparece. Um dos atributos mais fascinantes deste plano é o das falsas profecias, as quais fazem com que um indivíduo faça outras mais audazes ainda. De vez em quando se cumpre alguma para manter a atenção mais fortemente. Junto com isto, há uma substância que é introduzida no cérebro. Não posso explicar agora. Isso é mais para frente, mas preste atenção. Existe uma substância que é introduzida no cérebro, o que torna impossível, mesmo a um mestre, interferir para ajudar, porque implicaria atuar contra o livre arbítrio do estudante que aceitou a situação. Há alguns casos em que a pessoa compreende o erro antes que seja demasiado tarde. E ante sua intensa chamada para ser libertado, um dos irmãos é então enviado para esse fim. E eu gostaria aqui de dar uma pausa para poder lhe explicar melhor sobre isso. Sobre a questão do plano psíquico. O plano psíquico fica no astral, na verdade é o astral inferior. E é referência, indicador dos campos vibracionais ainda mais densos que envolvem a atmosfera fluídica da Terra. São baixas vibrações. Espíritos do astral inferior são espíritos que vagueiam pela atmosfera fluídica. Pela atmosfera fluídica da Terra em estado de perturbação psíquica. E é muito importante esse entendimento, porque o plano astral, no plano astral é descrita a ação psíquica como o astral inferior ou emocional inferior. Estudante, esse é o plano da consciência regido por nossa natureza inferior. A vida experimentada basicamente neste plano é governada pelas emoções e pela gratificação exclusiva de desejos egóicos, desejos egoístas. É onde o ego, o eu, essa muita gente que vive dentro da gente, mais se fortalece, se duplicando mais ainda. A vida experimentada somente a partir desse nível, que é o plano psíquico, que é o astral inferior, pode levar uma pessoa a ser totalmente controlada e governada por suas paixões, por sentimentos negativos como a raiva, o ódio, o medo, o ciúme.
E isso pode controlar a pessoa no lugar da emoção mais elevada, que é o amor. Então é por isso que o ser humano faz o que pensa, mas não pensa o que quer. A força sinistra vem daí. Existe uma egrégora de negatividade no astral inferior. É como um inconsciente coletivo dessas regiões mais densas, conhecidas também como zonas umbralinas. E por isso, o Mestre Saint Germain nos traz este conhecimento, para que você não se prenda, não prenda a sua atenção nesse plano inferior da manifestação psíquica. E continua Saint Germain. Ocasionalmente, alguém que possua grande pureza passa através deste plano sem conhecê-lo ou contatá-lo. Este indivíduo é realmente muito feliz. As forças neste plano trabalham diretamente sobre a natureza sensorial e sobre as paixões do indivíduo, porque é mais fácil chegar ali. Você entende agora? As forças deste plano psíquico, do astral inferior, das zonas umbralinas, trabalham diretamente sobre nossas paixões, sobre a nossa natureza sensorial, gerando mais negatividade, mais raiva, alimentando aquilo que nós alimentamos de negativo em nós. É muito importante esse estudo. E continua Saint Germain. Aqueles que perderam o poder controlador, o domínio sobre suas paixões, ira ou sexo, e se enredaram na esfera psíquica do pensamento e sentimento, estes abriram assim as portas de seus belos e maravilhosos templos de Deus para a ação dessa força negativa psíquica. E através destas portas abertas, essas forças psíquicas penetram, intensificando suas paixões até uma condição incontrolável. Melhor seria que o indivíduo pisasse uma cobra cascavel, pois uma vez enredado nessa esfera psíquica, quase sempre fica preso por muitas encarnações. Você está entendendo? Olha o que Saint Germain está dizendo. Por que isso? Porque imprimem gravações em seus mundos mentais e emocionais, das quais não sabem como se libertar. Portanto, estas almas nascem de novo como iguais tendências, até depois do segundo e o terceiro nascimento. São as criaturas depravadas que podem ser encontradas em qualquer lugar que se vá. Aqui está se falando das pessoas que prestam atenção, prendem suas consciências no mundo psíquico. E isso acontece através da alimentação contínua da ira, da raiva, do medo, de todo sentimento e emoção negativa. É isso que atrai os espíritos que estão vagando e que estão nesse estado de ilusão,
E continua Saint-Germain. Às vezes, a influência é suficientemente maliciosa para se ocultar do mundo externo durante muito tempo, efetuando sua obra nefasta em segredo. E aqui está a mais lamentável parte desta situação, que aparenta ser oculta, porém não está. E por isso, sempre, já disse em outros estudos e vou dizer novamente aqui, é por isso que quando você deixa qualquer capítulo desse estudo, de qualquer livro aqui desse canal aberto, mesmo que você não esteja no momento podendo prestar atenção, aquelas consciências de outros planos que estão te seguindo ou perto de você, que foram atraídas para o teu lar, para o teu ambiente, e que de alguma forma estão dificultando a sua vida, a irradiação desses estudos chegam a estas consciências, elevando a vibração delas, ajudando a elas também, assim como a você que está encarnado, que está encarnada, nos ajudando a todos. São estudos com a irradiação da hoste ascensionada. Mas vamos ao estudo. Vamos continuar. Saint-Germain, ele continua dizendo o seguinte: nos mais altos planos existem grandes e belas almas que voluntariamente descem a este plano para ajudar, através de suas radiações, e desligar a humanidade desse estado psíquico, ou seja, desse estado umbralino. E o umbral é muito mais do que uma região, ou do que somente um plano. É um estado de vibração. O plano psíquico é um estado de vibração. É um plano, sim. É uma dimensão, mas também é um estado de vibração. Você pode estar vibrando de forma umbralina toda vez que você sente medo descontrolado, o desequilíbrio, a ira, a raiva, a mágoa, tudo isso é umbralino. Você não está aqui por acaso. Se liberte de tudo isso. Por isso, Saint-Germain diz que nos mais altos planos existem grandes e belas almas que, voluntariamente, por vontade própria, descem a este plano para ajudar, através de suas radiações, a desligar a humanidade desse estado umbralino, desse estado psíquico. E isso está acontecendo agora. Dos mais altos planos da hoste ascensionada, está chegando até você agora. Onde você está? Poderosas radiações para lhe desligar do estado psíquico, do estado umbralino. Que privilégio. Gratidão sempre. E continua Saint-Germain. Há voluntários masculinos e femininos, porém a maioria é feminina. Há belas almas encarnadas em corpos femininos que se unem em matrimônio exterior com uma alma masculina que se encontra emaranhada nesta condição psíquica para libertá-la. E não é à toa que muito mais mulheres são muito mais buscadoras. Existem muito mais mulheres buscadoras do que homens. E o acesso é dado a todos por igual. Mas é como Saint-Germain, ele fala que existem voluntários masculinos e femininos, porém a maioria é feminina.
Gratidão sempre a todo e todas vocês. Saint-Germain continua: se uma pessoa é disposta a contrair matrimônio e antes de dar esse passo, evocasse o Deus interior dizendo: se este casamento tem por base um desejo passional, ou seja, somente um desejo passageiro, que não se efetue, então grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora a parte essencial de tudo isso: aqueles que por seus próprios esforços ou pela instrução que recebem, chegam a compreender exatamente o que significa a magna e poderosa presença mágica Eu Sou, ou seja, o verdadeiro ser de cada um, e se firmarem esta verdade, nunca mais serão arrastados a estas discórdias, ao plano psíquico. Olha, eu vou ler essa parte novamente aqui do estudo só para poder vocês entenderem. Olha o que Saint-Germain está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: agora a parte essencial de tudo isso. Já que você agora começou a entender sobre o que é o plano psíquico, o plano umbralino, agora é a parte essencial de tudo isso. Aqui está a solução. E qual é a solução? Aqueles que por seus próprios esforços ou pela instrução que recebem, como esses ensinamentos agora, e chegam a compreender exatamente o que significa a presença mágica Eu Sou, que é o seu verdadeiro ser, é o verdadeiro ser de cada um, e se firmarem nesta verdade, nunca mais você será arrastado a estas discórdias do plano psíquico, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente nestes planos de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem exatamente o que estão fazendo. Ou seja, o reconhecimento e a aplicação da presença mágica Eu Sou te liberta das forças psíquicas do plano psíquico. Nunca mais você será arrastado para este plano, a não ser que se ofereça para servir voluntariamente, isso de acordo com os mais altos planos da atividade cósmica divina, onde sabem exatamente o que estão fazendo. E continua Saint-Germain: nos períodos de guerra que mais facilmente se abrem as portas ao plano psíquico. É nos períodos de guerra que mais facilmente se abrem as portas ao plano psíquico. Por esta razão, se observou que depois das guerras há uma maior manifestação de paixões incontroláveis do que em qualquer outro momento. O conhecimento do plano psíquico não deve causar temor, medo especial a ninguém. Se em dado momento os estudantes tornam-se conscientes de estar atravessando este plano, devem instantaneamente afirmar: Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. Fazendo assim, instantaneamente se encontrarão com toda a força necessária para enfrentar as aparências e atravessá-las serenamente, sem temor. Decrete comigo aqui agora, para que você se torne mestre de tudo em sua vida, para que o plano psíquico não controle mais a sua experiência aqui na Terra. Decrete agora 3 vezes comigo: Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa.
Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. Controladora porque ela controla toda a ação da baixa consciência que tentar se aproximar de você e dos seus e da sua família. Olha, estudante, esse tipo de estudo aqui, essa irradiação, é para te encher de poder, para você também ajudar na libertação dos seus, da sua família e de toda a consciência encarnada ou desencarnada que se aproximar de você. Essas consciências também receberão a irradiação de libertação e de iluminação da horte ascensionada. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Instantaneamente você encontrará toda a força necessária para enfrentar toda a aparência que se apresente na sua vida e atravessá-las serenamente e sem temor, sem medo algum. E continua Saint Germain, o amado mestre ascensionado Sananda, conhecido por vocês como Jesus, sugeriu que esta explicação seja dada a todos os estudantes quando entram na radiação tríplice. Esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, da presença mágica eu sou. A radiação tríplice é a força do Pai, que é a grande consciência cósmica, o grande eu sou, do Filho, que é o Cristo cósmico interior, é a consciência crística. Entenda, a tríplice atividade cósmica é o grande eu sou, como Pai, em seu aspecto Deus, deusa, Pai, Mãe. O Filho é a tua consciência crística, que está nascendo em você, está despertando a cada estudo. Você já não é mais a mesma, já não é mais o mesmo, desde quando você começou os estudos aqui no canal. E até para você que chegou aqui pela primeira vez, você agora, nesse momento, já não é mais a mesma, já não é mais o mesmo, porque está irradiando sobre você uma poderosa energia eletrônica. Continue os estudos. Você vai notar essa diferença. Então, o grande eu sou é representado como Pai. O Filho, consciência crística, que está nascendo e despertando em você. E o Espírito Santo é o Consolador. É o conhecimento hermético. É aquele que não somente consola, mas é todo o conhecimento hermético. O Espírito Santo é a espiritualidade maior. É a horte ascensionada. É a fraternidade da luz, que vem te consolar, te ajudar, mas te ajudar na sua evolução cósmica através de conhecimentos herméticos, para que você pratique e desperte o seu nível de ser
e se liberte dessa tanta gente que vive dentro de você, tentando lhe controlar dia e noite e se alimentando através da força do plano psíquico, das forças umbralenas. E toda essa tríplice atividade está toda contida, sabe onde? Na presença mágica eu sou. Você entende agora porque quando você invoca a presença mágica eu sou, e porque Saint Germain ele repete tanto sobre a presença mágica eu sou, você entende agora a importância disso? Essa tríplice atividade do grande eu sou, Deus deusa na tua vida, do nascimento da consciência crística, da presença da espiritualidade maior, todo o conhecimento hermético, tudo isso em ebulição, como explosão de átomo, explosão subatômica, salto de elétrons. Isso é o salto quântico. O salto quântico é quando os elétrons estão saltando, então é o círculo mágico de proteção, é o cinturão eletrônico em qual você está sendo envolvido, está sendo envolvida, e através de você, onde você se encontra, você é um canal de irradiação para todos aqueles que entrarem em contato com você. Mas vamos prosseguir o estudo aqui agora. Saint Germain agora vai falar sobre astrologia. Uma das coisas mais tristes que tenho a dizer: aqueles que se dedicam a fazer horóscopos estão inconscientemente ligando-se à rede psíquica. Estudantes, antes de continuar, será que Saint Germain é contra a astrologia? Inclusive tem um vídeo aqui nesse canal, um dos estudos que falamos sobre isso, mas vamos falar aqui também. Vamos lá. Será que é contra a astrologia? Então ele diz: aqueles que se dedicam a fazer horóscopos estão inconscientemente ligando-se à rede psíquica. Tornam-se sensíveis às condições adversas que existem só no plano psíquico, emaranhando-se nelas. Esta é uma das atividades mais lamentáveis, porque o ser está inconsciente de se ter aberto a uma crença que passarão a envolvê-lo até o ponto em que nenhum argumento nem raciocínio o fará mudar de convicção. Preste atenção nessa parte. Está aberta a uma crença que passarão a lhe envolver. Nos passados 20 anos, isto foi escrito em 1932, a astrologia foi usada para este propósito. Preste atenção, aqui no livro de ouro de Saint Germain está dizendo o seguinte: nos 20 anos passados, e lembrando que o livro de ouro de Saint Germain foi escrito em 1932, a astrologia, naquela época, em sua maioria, foi usada para este propósito. Que propósito? Levar as pessoas a atividades mais lamentáveis, abrindo-se a crenças negativas, até o ponto em que nenhum argumento nem raciocínio as fariam mudar de convicção. Você vai entender melhor. Saint Germain continua: muitas vezes o pensamento ou radiação do plano psíquico prediz através da astrologia certas condições que se manifestarão para o indivíduo e que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dito em palavras, a radiação se fará sentir. Esta é uma das razões que fez ocorrer o cataclisma da Atlântida. Preste atenção. E porque os atlantes se negaram a escutar a voz dos mestres de sabedoria que os alertavam, assim como os mestres da sabedoria estão alertando a você agora, estudante. E continua Saint Germain: eu compreendo, amados estudantes, que se vocês se interessam por horóscopos, podeis pensar que estou sendo severo, porém não é assim. Meu amor por vocês é suficientemente grande
para vos dizer a pura verdade. Se não acreditam, tereis que continuar vosso próprio caminho, já que sois um ser com livre-arbítrio, o qual não tem o desejo de atacar, exceto para vos dizer que tenho o privilégio de lhes apontar o caminho. Eu gostaria de trazer a seguinte instrução para cada um de vocês. Vamos lá. O que é astrologia? De uma forma bem resumida, a astrologia estuda os corpos celestes e as prováveis relações que possuem com a vida das pessoas e os acontecimentos na Terra. A raiz etimológica desta palavra, ou seja, da palavra astrologia, se originou a partir da junção de dois termos gregos: astro, que significa estrela ou astros, e logos, que quer dizer estudo. Logo, astrologia significa o estudo dos astros, o estudo das estrelas e o que elas revelam acerca do ser humano. O que Saint-Germain está falando aqui é o seguinte: Saint-Germain não está falando necessariamente contra a astrologia. Ele cita aqui, quando ele cita a astrologia, perceba que ele está ligando a questão do horóscopo. Nós já falamos em outro vídeo, mas vamos falar aqui novamente. Que crença é essa negativa que existe na questão do horóscopo? Entenda, é que principalmente lá por volta de 1930, 1932, principalmente a maior parte da questão da astrologia, quando se trazia a questão do horóscopo, e era isso que mais encantava as pessoas ditavam suas vidas pelo que diziam seus horóscopos do dia. Ou seja, se o horóscopo do dia diz que naquele dia a pessoa não terá um bom dia, que naquele dia a pessoa vai passar por infortúnios, por dificuldades, que a pessoa naquele dia ela não vai conseguir vencer, então as pessoas desde aquela época já se guiavam pelo horóscopo, e por mais que se passasse a elas a visão da presença mágica ou sou, elas acreditavam mais na força psíquica negativa que vinha através do horóscopo mal qualificado, e com mau entendimento elas chegavam a pensar e realmente criam mais naquilo, mesmo negativo, do que na presença magna, na presença eu sou. Para poder você entender melhor ainda, a questão dos astros, a questão da astrologia, é para mostrar como está o seu emocional. Ou seja, se você naquele dia é mostrado para você, e você tem o seguinte entendimento, de que tudo está ligado ao plano da vontade, da vontade interna, do emocional, e se naquele dia é mostrado para você que se você não mudar o seu pensamento, a sua emoção, manifestações adversas, desequilíbrios irão acontecer, isso é positivo. E essa é a astrologia da luz. Essa é a astrologia que não vem da força psíquica dos planos umbralinos, porque eles atuam sim. O plano umbralino tenta atuar na tua vida de várias formas. Então agora você começa a entender o que é que Saint-Germain está falando. Ou seja, não dite a sua vida, não siga a sua vida, não permita que quem comande o seu destino seja o horóscopo.
Aquilo é só para poder avisar como está o seu emocional. E se você não mudar a sua mentalidade, o seu pensamento, o seu sentimento, é aquilo que vai acontecer. E não para poder você enxergar que aquilo vai acontecer independente de qualquer coisa. Você compreendeu essa parte? Se você compreendeu, comenta aí abaixo desse vídeo. Compreendi. É muito importante isso. Então, toda vez, já que você gosta de ler e estudar sobre a astrologia, toda vez que você vê alguma coisa que lhe chame a atenção, dizendo que você vai ter um dia péssimo, um mau dia, tal, enxerga o seguinte, ali está apontando o seu estado emocional, ou seja, você precisa mudar agora a emoção, o pensamento, porque é a presença mágica em você que domina a sua vida, são seus pensamentos e sentimentos, e não que dita o horóscopo, não que dita qualquer outra consciência, mas é o seu pensamento e sentimento. Tanto é que Saint-Germain diz que você tem um livre-arbítrio, até de acreditar na negatividade se você quiser. Saint-Germain continua. E ele diz o seguinte: aqueles que se apegarem com força, com tenacidade, à sua presença mágica eu sou, não terão por que temer essas coisas. Está vendo aí? Não terão por que temer o que diz o horóscopo. Porque a presença eu sou corrigirá e os manterá firmes no verdadeiro caminho da luz, subindo a escada de ouro com passos firmes, precisos, até adquirir seu domínio pleno e perfeito. E ele diz: lhes asseguro, amados, que meu coração se compadece por aqueles que estão escravizados pela astrologia, pois estão tão cegos no espinhoso caminho que pisam, que quando a dor destas feridas for insuportável, eles clamarão ao céu e com todo o ser rogarão: Deus, ensina-me o caminho verdadeiro. Ou seja, está escravizado pela astrologia é viver dominado pelo que diz o horóscopo, é pensar que o planeta é quem determina a ação e vibração do planeta, é quem determina como será o seu destino, como será o seu dia. Isso é você ser escravizado pela astrologia. Quando, na verdade, a astrologia pura, a astrologia da luz, ela mostra, através da junção dos astros, ela mostra, através dos astros, como será o seu destino, como será a sua vida, como será o seu dia, se você não mudar o seu pensamento e as suas emoções. E muito mais do que isso. Através da astrologia nos chegam conhecimentos cósmicos. Atividades cósmicas acontecem através dos astros. Mas você não deve ser escravo, não deve ser escrava do que lhe dizem, e sim do ensinamento que passam acerca do que você, de como você está pensando e vibrando naquele momento. E vibração se muda. Você compreendeu isso? E continua Saint-Germain: amados estudantes, que com tanto empenho buscam a luz, vocês devem saber que somente há uma presença, que é vossa invencível proteção. E essa é a grande presença eu sou, Deus em vós. Ou seja, vocês só precisam invocar a presença mágica eu sou. Ela é a verdadeira fonte de força. Ela reequilibra, equilibra os teus passos aqui na Terra, no universo e no multiverso.
Não deixeis que vossa atenção seja distraída por manifestações externas. E aqui vem uma parte em que Saint Germain fala algo que muitos estudantes entendem errado. Vamos lá. Olha o que Saint Germain está dizendo. Não deixem que vossa atenção, que sua atenção seja distraída pelas manifestações externas da astrologia, numerologia, do espiritismo ou alguma outra coisa que retire vossa atenção da magna presença eu sou, que é vosso ser real. E quando paramos para estudar, e isso é muito importante, e eu gostaria de chamar a atenção do estudante para isso. Bom, antes de falar acerca do espiritismo, numerologia. O que é numerologia, estudante? Numerologia é uma ferramenta, é um instrumento de estudo dos números e da influência que a vibração deles tem em nossa vida. Tudo é representado por números. Tudo. E cada um deles tem uma vibração diferente que traz influências à nossa personalidade. Influências. Assim como influencia o plano psíquico. Então, prestem bastante atenção. Saint Germain não está falando contra a numerologia, mas ele está dizendo o seguinte: é necessário que o estudante se pegue nisso aqui, porque eu já vi alguns estudantes dizendo que Saint Germain é contra a astrologia, contra a numerologia, contra o espiritismo, e não é isso. Olha o que ele está dizendo: não deixe que sua atenção seja distraída pelas manifestações externas. Externas. Você já entendeu a astrologia, o que é que Saint Germain está falando? A mesma coisa acontece com a numerologia. Não se influencie negativamente pelo conhecimento acerca da numerologia. Não, a numerologia, assim como a astrologia, vai apontar como você está pensando e sentindo naquele momento. Entenda, toda vibração tem números. Tudo é números. Negar a numerologia é negar um estudo incrível. Por isso é necessário ter equilíbrio na questão do conhecimento. Mas não se empreenda a manifestações externas quando você vê algum numerólogo, numeróloga fazer predições ou dizer que tal ou qual número vai fazer isso ou aquilo pela tua vida, lhe fazendo tirar a atenção da presença mágica eu sou para poder colocar atenção nos números. Não, a numerologia vai dizer também como você está sentindo e vibrando naquele momento. E através desse conhecimento você vai mudar a sua vibração. E muito mais conhecimento traz a numerologia, muito mais do que isso. Espiritismo. Saint Germain é contra o espiritismo? A Horte Ascensionada é contra o espiritismo? De forma alguma, queridos, queridas. De forma alguma. Novamente, ele está falando, não prenda a sua atenção nas manifestações externas, até daquelas manifestações externas que acontecem no espiritismo, fazendo com que você possa tirar a consciência da presença mágica eu sou, ou seja, você ficar muito encantado, encantada somente com aquela manifestação externa. Você já sabe que o livro ele foi escrito em 1932. E naquela época, 1932, o Livro dos Espíritos, que é a principal obra do Espiritismo, ele foi escrito, a primeira edição e mais importante obra a primeira e mais importante obra do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. E eu sou um estudante do Espiritismo. É um caminho de luz elevadíssimo. Então a primeira obra é o Livro dos Espíritos. E a primeira edição desse monumental livro foi publicada em 1857. E a segunda e a considerada definitiva
na qual se baseiam as traduções atuais, veio a lume em 1860. Então preste atenção, em 1932, o Espiritismo ainda estava muito recente, tendo apenas algumas décadas, um pouco mais de 70 anos. E naquele meio, naquele momento, era muito mistificado. E existiam muitos charlatões. E o Espiritismo ainda estava amadurecendo. O que Saint Germain está falando aqui é o seguinte, que naquela época, isso foi dito principalmente para aquela época, 1932. E naquela época, em 1932, em que o Espiritismo ainda era novo, era novidade, muitos estavam prendendo mais sua atenção nas mesas flutuantes. Para quem estuda o Espiritismo sabe o que eu estou dizendo. As mesas flutuantes, nas manifestações externas, nas aparições, do que na presença eu sou. Entenda que Saint Germain aqui não está falando da questão doutrinária do Espiritismo, de forma alguma. Ele está dizendo, não se distraia com as manifestações externas a tal ponto que você se esqueça de quem você é. Nobres estudantes, o Espiritismo é consolador. É uma doutrina iluminadora. Traz conhecimentos herméticos incríveis. Hoje o Espiritismo, desde a publicação do primeiro livro dos Espíritos, já tem mais de 160 anos. Então já está muito mais amadurecido. Para ser mais exato, 165 anos. E tem obras incríveis, como do nosso querido e amado irmão Chico Xavier. Obras incríveis como O Nosso Lar, muitos outros livros. Além, é claro, do Pentateuco Espírita, os 5 principais livros base, codificados. A codificação que acompanha o Livro dos Espíritos. E muito mais. Então, falar contra o Espiritismo é falar contra uma escola da luz. É falar contra um movimento de iluminação. Então, não podemos interpretar de forma equivocada o que Saint Germain está falando. Inclusive, vamos estudar ainda aqui no canal obras espíritas incríveis. Mas vamos continuar o estudo. Você entendeu essa parte? Essa parte do Espiritismo, você entendeu? Se você entendeu, você está aqui até agora, comenta aí abaixo. Eu entendi sobre o Espiritismo. Então vamos lá. Saint Germain continua dizendo o seguinte: se vocês voltarem para a presença mágica eu sou a todo momento, ela lhe guiará no caminho da luz, com essa quietude, que vos permitirá entrar num grande silêncio e na paz que ultrapassa toda a compreensão, e onde vocês encontrarão a maior de toda a atividade divina. Qual é a maior de toda a atividade de Deus Pai, Mãe? Qual é a maior atividade da deusa? Qual é a maior atividade de Deus? A presença mágica eu sou. Ela vos guiará no caminho da luz. Amados, não podeis servir a 2 senhores e ganhar vitórias mais adiante. Como tendes livre arbítrio, deveis escolher. Você deve escolher se você prefere o externo, esquecendo a invencível presença mágica eu sou,
Então, ainda que meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, eu terei que esperar até o tempo que você optar em regressar ao Deus único, a deusa única, que é a presença mágica eu sou. Vocês entenderam isso? Vou repetir aqui. São Germain está dizendo o seguinte: amados, amadas, você não pode servir a dois senhores e ganhar vitórias mais adiante. Que dois senhores é? O externo e a presença mágica eu sou. Ou você serve e presta atenção nas negatividades da vida que se manifestam na vida, na ira, no medo, na raiva, na angústia, na mágoa. Ou você serve a isso, ou você serve a presença mágica eu sou. Porque você não vai ganhar vitórias se você tentar servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Então determine que a partir de agora em diante você só serve à presença mágica eu sou. Por mais que você caia, é comum cair, você ainda não é ascensionada, querida. Você ainda não é ascensionado, querido. Você ainda não é mestre ascensionado, ainda não é mestre ascensionada. A semente da ascensão está em você. A semente está aí. Mas você ainda não manifestou a ascensão. Então, por isso, você cai, mas você levanta. Você cai, mas você levanta. Aí está o poder supremo. E toda vez que você levanta é porque você reconhece a presença mágica eu sou em tua vida. Se prender a sentimento doentio de culpa por algum erro que você cometeu no passado, é você estar servindo à força psíquica, às zonas umbralinas. Invoque a lei do perdão. Invoque a presença mágica eu sou. Regresse ao grande eu sou. Por isso Saint Germain, ele é gentil, ele não te força a nada. Porque se você quiser continuar dando atenção a essas manifestações ilusórias, ao mundo sensorial, a tudo aquilo que lhe tira da presença mágica eu sou, se você quiser se deixar ser dominado, dominada pela parte negativa de algum horóscopo, pensando que realmente o seu destino nunca vai mudar, então ele vai optar por esperar, ele vai ter que esperar até o momento que você decidir regressar à presença mágica eu sou. E continua Saint Germain: se você escolher vossa presença mágica eu sou e permanecer nela, suas lutas logo terminarão. Que coisa maravilhosa! Se você escolher vossa presença mágica eu sou e permanecer nela, vossas lutas, suas lutas logo terminarão. Você ficará circulando nessa esfera de paz, harmonia e perfeição, de onde observará o mundo lá fora, o mundo externo, com grande compaixão, porém nunca com lamentações, que sufocariam vosso próprio crescimento. E aqui Saint Germain está dizendo o seguinte: você está no mundo, mas não se identifica emocionalmente com as coisas imperfeitas que acontecem no mundo, a ponto de você se desequilibrar e se perder em lamentações. Tenha compaixão. Demonstre caridade. Lembra da máxima espírita? Fora da caridade não há salvação.
grande verdade. E isso é presença mágica eu sou. Caridade, compaixão, mas não identificação emocional a ponto de você se prender em lamentações e em desequilíbrios. Isso sufoca seu próprio crescimento. Então não se identifique emocionalmente de forma negativa, nem com as emoções negativas daqueles que estão perto de você o tempo todo. Você precisa ser um canal de bênçãos e de equilíbrio para essas pessoas. Sabe por quê? Porque você é uma estudante da presença mágica eu sou. Você é um estudante da presença mágica eu sou. Então, você precisa irradiar isso. E ser estudante da presença mágica eu sou não quer dizer que nunca vai cair, que nunca vai se deixar levar emocionalmente por emoções e sentimentos negativos. Nada disso, queridas e queridos. Significa o seguinte, que mesmo você caindo, mesmo você se deixando muitas e muitas vezes se identificar emocionalmente de forma negativa, você tem um conhecimento de que existe um poder supremo, a presença mágica eu sou. E dessa forma você sempre vai voltar ao prumo. Significa se levantar. Se levantar. E você está apto, está apta para ser um canal de ensino, um canal de propagação desses conhecimentos para todos que entrem em contato com você. E continua Saint Germain. Tudo isso nos recorda a antiga citação: buscai o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Esse reino dos céus é a grande presença mágica eu sou. É a vossa única realidade, sua única realidade, que é o dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Olha que incrível, você está compreendendo? Continue na irradiação da espiritualidade maior. Saint Germain está dizendo que isso nos recorda a antiga citação: buscai o reino dos céus, e tudo mais lhe será acrescentado. Mas essa citação é do mestre ascensionado Sananda, que todos nós conhecemos no orbe terrestre como Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Porque Cristo não é o sobrenome dele, como muitos pensam, não é Jesus Cristo como nome e sobrenome. Jesus, o nome terreno. Sananda, nome de ascensionado. Mas ainda pode chamar ele de Jesus. Sananda Jesus. Ou Jesus. Ele atende. Só que Cristo quer dizer ungido, consciência crística. Ele despertou, por isso ele se tornou o Cristo. Assim como você vai também se tornar o Cristo, é a consciência crística. Então, quando Sananda disse lá, quando Jesus disse, buscai o reino dos céus, há mais de 2000 anos atrás, ele já ensinava isso: buscai o reino dos céus, e todas as coisas lhe será acrescentada. Saúde plena, abundância, prosperidade, opulência, progresso em todas as áreas da vida, saúde nos relacionamentos, tudo. Busca o reino dos céus, e tudo isso lhe será acrescentada. Esse reino dos céus é a grande e vitoriosa presença mágica eu sou. Era isso que o Mestre Jesus ensinou e ensina até hoje. Busque a presença mágica eu sou, e tudo lhe será acrescentado. Essa é a sua única realidade. A presença mágica eu sou é a doadora de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados discípulos, continua Saint Germain,
Não é estranho, amados discípulos, amados e amadas discípulos, que se possa andar tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a todo momento a presença mestra da luz, a presença eu sou, caminha ao nosso lado, esperando que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes e gloriosas bênçãos de perfeição em todas nossas manifestações externas. Tal é vosso privilégio, amadas, amados. Por isso que ele diz, não é estranho, amados discípulos, que se possa andar tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a todo momento a presença mestra da luz, a presença eu sou, caminha ao nosso lado, esperando que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes, gloriosas bênçãos de perfeição em todas as nossas manifestações externas. Tal é o privilégio de todos nós. Ainda que lamente por alguns não sentirem ainda a verdadeira importância de sua presença eu sou e que ainda busquem as coisas externas, continuo esperando, envolvendo-os em meu amor, porque eles têm livre-arbítrio. Saint-Germain continua te esperando. Ele lamenta quando ele sente que ainda a verdadeira importância da sua presença eu sou está em segundo plano. Ele continua, talvez eu seja um pouco antiquado, porém quando eu vejo indivíduos tão bons e tão corretos, quisera mantê-los abraçados a mim até que sintam a presença mágica eu sou neles. Porém, isso não me é permitido, pois sei muito bem que todo aquele que sente o desejo de ligar-se ao externo deve fazê-lo até que já não sinta mais esta necessidade. Os estudantes devem compreender que não podem dividir a atenção entre o externo e a presença mágica eu sou, porque isto representa a casa dividida contra ela mesma. Cedo ou tarde, cairá. Está escrito que uma casa dividida não subsiste. Então por isso Saint-Germain está dizendo aqui que os estudantes, olha, estudante, você que está aqui agora ouvindo nesse momento, você está aqui porque você foi atraído pela radiação da grande fraternidade da luz. Então você deve compreender que não pode dividir a sua atenção entre o que acontece fora de você e entre a presença mágica eu sou que está no seu interior. Ou você acredita piamente a tudo de ruim que está se manifestando ou que já se manifestou na sua vida, ou você acredita piamente somente na presença mágica eu sou. Não se pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que você deva negar, negar o que acontece no mundo, no Brasil. Não, ou fora de você, ou perto de você. Não. Isso quer dizer o seguinte, que você deve enxergar aquilo como uma manifestação ilusória. Aquilo está acontecendo, mas como manifestação, não como criação da luz. É manifestação. E muitas dessas manifestações acontecem e estão acontecendo para poder lhe fazer enxergar que você precisa mudar o seu sentimento, pensamento, para que isso não continue acontecendo. É por isso que muita coisa tem acontecido de negativa no Brasil e no mundo. Por causa das formas, pensamentos e sentimentos que compõem um inconsciente coletivo mal qualificado. E é por isso que cada um de nós devemos ser polos de luz a partir e irradiando de onde nós estamos,
para que possamos qualificar de forma positiva o inconsciente coletivo, para que possa se manifestar no Brasil e no mundo saúde plena, prosperidade e progresso em todas as áreas da vida de toda a nossa irmandade encarnada e desencarnada. E Saint Germain está dizendo aqui o seguinte: vamos lá. Você deve compreender que não pode dividir a sua atenção entre o externo e a presença mágica eu sou, porque isto representa a casa dividida contra ela mesma. Cedo ou tarde cairá. Cedo ou tarde cairá. Estudante, cedo ou tarde cairá. É presença mágica eu sou. Não existe outro poder que você possa colocar sua atenção. E você já viu que a presença mágica eu sou representa a tríplice atividade cósmica do grande eu sou, que é o Pai, Pai e Mãe, que representa também o Filho, que é a consciência crística, é o Cristo em você, e que também representa o Espírito Santo, que representa a espiritualidade maior, a grande fraternidade da luz. E Saint Germain continua: toda grandeza depende da presença eu sou. Nela está toda a força, o valor e o poder. Ela é que deve governar a forma. Se esses abençoados pudessem realizar este grande privilégio que está a seu alcance, em pouquíssimo tempo estariam liberados de toda limitação. Olha o que o Saint Germain está dizendo. Se esses abençoados, quem? Os estudantes, você que ouve, se você é abençoado, pudesse realizar este grande privilégio, quer reconhecer diariamente a presença mágica eu sou, que está a seu alcance, em pouquíssimo tempo, você estaria liberado de toda limitação. A verdadeira situação desta comunicação é a seguinte: quando os estudantes perguntam se lhes é permitido ouvir estas comunicações, adquirem o direito de saber o que implica este tipo de trabalho. Deveis saber que isto não é frequente. Enquanto o estudante não sabe que o Deus único está vivendo no seu interior, que é, sempre foi e sempre será perfeito, e que esse Deus único que vive no seu interior é a presença mágica eu sou, é essa presença, sua mente e seu corpo continuarão em um estado de desajuste. A estrutura atômica é um instrumento mecânico cujas inumeráveis partes devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação umas com as outras. Os estudantes não compreendem que quando um trabalho específico deve ser feito, tem que haver uma preparação definida. O ajuste necessário de corpo e cérebro do estudante leva semanas, meses ou anos, dependendo das necessidades e vibrações do indivíduo. Jamais na história da preparação do estudante se permitiu a ele ou a ela entrar num círculo eletrônico interior do mestre. Aos estudantes se ensina a aplicação, porém nunca penetram num círculo eletrônico do próprio mestre. 30 anos foram necessários para preparar o círculo eletrônico para este trabalho de comunicação que está sendo passado para vocês agora, estudante. Não importa quão bela seja a radiação e o amor do indivíduo, nós não temos tempo para prepará-lo e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos estudantes neste período de crise mundial. E aqui eu gostaria de chamar a atenção. Vamos lá. Quando Saint Germain diz assim, não importa quão bela seja a radiação e o amor do indivíduo, nós não temos tempo para prepará-lo e ajustar
a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos estudantes neste período de crise mundial. Aqui ele estava falando lá por volta de 1932. Entenda. Porque agora sim, e é dado aos estudantes livre acesso ao círculo eletrônico do mestre. Essa parte Saint-Germain estava falando lá para aquele tempo. Por isso ele diz, 30 anos foram necessários para preparar o círculo eletrônico para este trabalho de comunicação. Então, naquele período, entenda, naquele período, não importa quão bela fosse a radiação e o amor do indivíduo, a horta ascensionada não tinha tempo para preparar ele e ajustar sua estrutura atômica do cérebro e do corpo, porque estavam no período de crise mundial. Agora, mais do que tudo, isso deve ser feito e está sendo feito. Continua Saint-Germain. Todavia, com sua sincera determinação e uso da presença mágica eu sou, serão preparados para a presença da hoste ascensionada. Com sua sincera determinação e presença eu sou, vocês serão preparados para a presença da hoste ascensionada. E quando ele fala aqui presença da hoste ascensionada, eles estão falando o seguinte: não somente da sua ascensão, está falando da sua ascensão, sim, você estará lá como um mestre ascensionado, uma mestra ascensionada, mas também, mesmo ainda na jornada, você está sendo preparada para a presença mais constante da hoste ascensionada, para que se manifeste para você, mesmo aqui ainda encarnada. Que incrível, né? Eles querem e já estão entrando em contato com você através de visões, sonhos e muito mais. Mas isso nós vamos ver mais em outros estudos para frente. Saint-Germain diz, por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que é dotada por sua natureza de qualidades para as conferências públicas, para passar ensinamentos públicos. Se os mestres ascensionados assistem a essa pessoa, o conferencista será preparado 20 minutos ou meia hora antes, encerrado em um tubo de luz no qual nada entraria, a não ser a radiação do mestre inspirador. E é isso que acontece agora. Esse estudo não é feito de mim mesmo. Existe uma preparação. Tubo de luz branca, manto protetor, para que a irradiação do mestre da hoste ascensionada chegue a mim e a você. E aqui terminamos mais um estudo incrível, iluminador. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. E o próximo capítulo, de número 23, é um capítulo bem especial. Será um capítulo através da irradiação do mestre ascensionado Jesus. Sim, palavra de Jesus, o capítulo de número 23. Jesus irá falar com você. Próprio Jesus, trazendo ensinamentos. Incrível, né? Estaremos postando em breve. Por isso é importante que você se inscreva no canal e que clique no sininho de notificações, pois assim que nós postarmos esse capítulo e outros estudos, o YouTube irá lhe notificar assim que for postado. E deixa seu like nesse vídeo. Gratidão sempre pela tua presença, pelo seu apoio. E se você ficou até aqui, eu quero saber. Comenta ali, por gentileza, abaixo desse vídeo,
assim, o seguinte decreto: eu sou presença mágica. Minha missão é a ascensão. Parabéns, você ficou até o final. E agora, agradeça comigo. Gratidão sempre, amado Mestre Saint Germain, por mais esta instrução. Gratidão sempre a toda a hoste ascensionada. Gratidão sempre à grande fraternidade da luz. Gratidão sempre à espiritualidade maior. Gratidão sempre a todas as consciências multidimensionais e de outros ordens que atuam para a nossa evolução. Gratidão sempre aos nossos queridos e amados irmãos de Telos, a Nova Lemúria, que estamos estudando aqui nesse canal. Gratidão sempre aos nossos queridos e amados irmãos de Shambhala, que em breve vamos estudar aqui nesse canal. Gratidão sempre a todo o reino elemental. Vocês são incríveis. Gratidão sempre à espiritualidade maior. Gratidão sempre a tudo e a todos. Gratidão sempre ao grande eu sou. Gratidão sempre a você, estudante da luz, estudante da presença mágica, eu sou. Gratidão sempre, poderosa presença mágica, eu sou. Eu sou presença mágica. Minha missão é a ascensão.